Ai, desculpa. Olha, eu não tinha ligado o microfone, só percebi agora que não tinha ligado o microfone. Em todo caso, eu vou repetir tudo o que eu estava a dizer. Hoje vamos falar sobre socialismo, comunismo. Vamos partilhar a percepção que nós temos em África do socialismo e do comunismo, com a percepção que os brasileiros têm do socialismo e comunismo. Também vamos tocar em alguns casos, por exemplo, na Europa, também tem uma percepção bem mais diferente da nossa. E então vai ser um debate muito interessante. Temos aqui convidados que percebem, que vivem essas questões e comecem a partilhar a nossa live e identifiquem os vossos amigos, que vai ser um debate muito interessante, uma conversa muito interessante e bastante produtiva, com algumas pessoas que são também referência nos seus países. A maior parte das pessoas que vão nos acompanhar aqui são angolanos e estão espalhados na diáspora angolana, tem no Brasil, na Europa, por aí, até nos Estados Unidos também temos pessoas que nos acompanham. Então, vai ser um debate interessante e bastante produtivo. Eu vou chamar aqui os meus convidados. Boa noite, Tony, a partir do Brasil. Boa noite, Hitler. Boa noite para todo mundo que já está nos acompanhando aí, nos ouvindo. Vai ser um grande prazer aí trocar essas ideias, conversar sobre esse tema. Ok. E o outro convidado, Ali Caetano. Boa noite, seja bem-vindo de volta nesse espaço. Boa noite, Hitler. Boa noite, Castro. Boa noite a todos que nos veem desse lado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ok. Então, hoje o nosso tema de debate tem muito que ver com a questão do socialismo, do comunismo, não só sobre a percepção, mas também pela sua forma, de estruturação da luta, sobretudo no processo de descolonização dos países africanos, que desempenharam um papel muito importante, mas só que depois, estas correntes começaram a ser mal vistas pela sociedade. Mas antes de mais nada e sobretudo, vamos fazer da seguinte forma. Vamos começar pelo caso de Moçambique, depois vamos passar para para a realidade angolana e, por último, a percepção que se tem no Brasil. Vale dizer que aqui há mesmo muita ligação e proximidades, por exemplo, no caso de Moçambique e Angola. Em Moçambique tem um partido que é a Frelimo, que está há 45 anos no poder de forma ininterrupta. Em Angola há um partido chamado MPLA que governa 45 anos o poder também de forma ininterrupta. São regimes que são bem parecidos, muitos problemas que nós vivemos em Angola também vivem em Moçambique e vice-versa. Então, Ali, o que é que tens a nos dizer a respeito do socialismo, do comunismo? Como é que você poderia analisar essas questões a partir do vosso país? Obrigado, Hitler. Mais uma vez, eu acho que essa conversa vai ser muito interessante. Quando o Hitler ligou para mim a explicar o conteúdo da conversa, eu fiquei meio controverso, porque eu pensei que já sabia tudo sobre o socialismo com base naquilo que aprendi um pouco na escola, um pouco na universidade. Lembrar que eu sou técnico de relações internacionais, então logo aceitei a conversa. Acima de tudo, estamos a conversar com um brasileiro que também é um povo irmão. Então, a base que nós temos de socialismo aqui é de olhar um pouco numa vertente científica, do pouco que aprendi na faculdade, e com base nas narrativas, nas histórias que foram contadas ao longo desse tempo, porque eu não vivi a época do socialismo aqui em Moçambique. Talvez é importante dizer que o socialismo surge num contexto em Moçambique, mesmo antes da independência, através do Partido Frelimo, que é formado para a luta da independência de Moçambique e consegue uma grande base de apoio de países como Rússia, de países como China. Então, Moçambique se torna independente através da Frelimo, com uma espécie de dívida que tem com a ala socialista, e talvez esse também seja uma grande influência por Moçambique depois
da independência se ter tornado socialista. Mas também é importante dizer que Moçambique se torna independente no âmbito da bipolarização do mundo. Tínhamos, por um lado, o capitalismo, por um lado, o socialismo, e como muito bem disse, a Frelimo teve uma base de apoio muito grande dos países socialistas para a independência. Parece-me que sentiu meio que em dívida com esses países, mas também pelo presidente Samora Machel e grande parte de moçambicanos como Marcelino de Santos, que foram heróis da libertação nacional, tinham ideologias socialistas. Moçambique se torna num país socialista, devido mesmo a esse contexto. Agora, numa base científica, nós aprendemos na escola, na faculdade, que o socialismo é um sistema político econômico com base na igualdade, na planificação central de um partido único. Tanto é que no artigo, se não estou em erro, o artigo 4 de 1975 da Constituição da República diz que Moçambique é um país anti-imperialista, anticolonialista, antirracista, mostrando claramente que estava contra todas aquelas políticas que eram ligadas aos países capitalistas ocidentais. Alguma parte dos moçambicanos acredita que o socialismo foi o melhor regime político adotado na altura da independência por várias razões. Primeiro, para garantir o controle do Estado por parte do Partido Frelimo. Segundo, para organizar o próprio Estado. Acredita-se que se tivéssemos entrado logo depois da independência com o regime democrático, teríamos uma certa desorganização, por questões como propriedade privada, as liberdades que as pessoas iam confundir com libertinagem. Então, era preciso ter um bocadinho de mão dura para garantir o controle do Estado. Agora, o que é me dito, o que é me contado sobre o socialismo, grande parte ouvi com a minha mãe, que viveu muito essa época, com os meus avós, é que era um regime muito duro, porque limitava grande parte das liberdades do cidadão. Uma das liberdades que era limitada era a liberdade de circulação. Existia uma política, um documento chamado Guia de Marcha. O que era um guia de marcha em Moçambique? Guia de marcha era um documento que as pessoas deviam ter sempre que quisessem sair do local para o outro. Tinha que ir para o chefe do posto ou chefe do quarteirão, emitir o guia de marcha para poder ir para uma outra província. Em Moçambique temos basicamente 10 ou 11 províncias, e para ir para uma província, para ir para uma cidade, para ir para uma outra comunidade, deveríamos ter um guia de marcha. A história conta que depois de ter esse guia de marcha é que tínhamos acesso a outras regiões do país. E, por um lado, as pessoas acreditam que isso era bom, porque o Estado garantia o controle da circulação do cidadão, mas, por outro lado, as pessoas dizem que isso era extremamente negativo, porque as pessoas não tinham liberdade de circular. Uma outra política adotada no regime socialista foi a Operação Produção. Operação Produção foi uma política introduzida pelo governo socialista que tinha com vista mandar as pessoas consideradas improdutivas para o campo ir cultivar ou tornar as pessoas produtivas. Tanto é que várias pessoas foram deslocadas do centro, do sul do país para a região norte, principalmente para Niassa, para ir para o campo, para ir praticar agricultura. Uma corrente acredita que isso foi bom porque ajudou no processo de produtividade do país, mas grande parte acredita que foi negativo, porque várias famílias foram desestruturadas, várias famílias perderam aquilo que era o seu rumo, porque viram seus filhos, os seus pais, a saírem de casa sem nem vontade própria para o fazer. Então, a Operação Produção também foi, por muito tempo, muito criticada, por alguns saudada. E também temos, por exemplo, tínhamos os campos de reeducação, que foi introduzida pelo ex-presidente Armando Guebuza. Na altura era, se não estou em erro, ministro da administração estatal, que tinha em vista eliminar certos comportamentos. Eliminar certos comportamentos com base na ideia de construir uma idade nova, uma sociedade nova. A ideia dos campos de reeducação era mandar para lá as prostitutas, mandar para lá as pessoas que estavam contra o regime da Frelimo, mandar para lá alguns religiosos, mandar para lá alguns cristãos, alguns padres, alguns sacerdotes,
que era um espaço mesmo para tentar reeducar as pessoas para transformar no homem novo. Então, algumas dessas certas políticas foram vistas como um certo autoritarismo por grande parte da população que acreditou que o socialismo limitava grandemente na liberdade do cidadão. Apesar do discurso político do, na altura, presidente Samora Machel ser de tentar garantir uma divisão equitativa dos recursos. Mas há relatos de fuzilamentos, há relatos de apedrejamentos. Permitam-me contar uma história muito engraçada. Meu avô trabalhava num dos hotéis da cidade de Maputo e minha mãe conta que um dia ele chegou a casa com uma quantidade muito elevada de mantimentos. E entraram lá polícias em casa, na altura da minha mãe, que era pertencente ao meu avô, encontraram uma quantidade muito grande de comida e perguntavam ao meu avô onde é que tinha encontrado aquela tanta quantidade de comida. E o meu avô foi obrigado a chamar toda a comunidade ou todos os vizinhos e servir comida para todo mundo comer aquilo que estava em excesso naquela casa. Porque partia-se do princípio que a divisão tinha que ser feita por igual. Quando uma pessoa, por exemplo, tinha 2 carros, era perguntada por quais são as razões, como é que encontrou esses 2 carros e era obrigado a partilhar o carro com outras pessoas. Então, a ideia que nós temos de socialismo aqui em Moçambique, grande parte das pessoas dizem que foi o regime que infelizmente limitou grande parte das liberdades das pessoas e foi o regime falido porque não conseguiu satisfazer várias necessidades do cidadão, como a questão da alimentação, como a questão de educação, como a questão de saúde, e colapsou. O regime colapsou porque, primeiro, não conseguiu se autossustentar, segundo, porque não conseguiu o apoio devido da URSS na altura, que era o grande apoiante de Moçambique a nível exterior. Então, numa primeira locução, é isso que me permite dizer, a percepção que temos aqui do socialismo é um regime autoritário que limitava muito a liberdade das pessoas e não conseguiu se autossustentar e não conseguiu apoio suficiente externo para continuar a vigorar. Ok, muito obrigado. Essa é a percepção de Moçambique, que não foge muito da realidade angolana, e algumas pessoas aqui nos comentários já estão a dizer que é bem, o que acabaste de narrar é bem parecido com aquilo que nós vivemos em Angola. Eu gostaria de os nossos convidados continuam aqui na sala a nos acompanhar. Eu gostaria de fazer lembrar primeiro, que na história nós aprendemos a forma como esses partidos foram se posicionando em termos ideológicos. Quer o MPLA, quer a UNITA, quer a FENELA, foi em função do contexto de Guerra Fria que nós estávamos a viver. E esses movimentos surgiram precisamente neste contexto da luta, ou seja, os movimentos da luta pela descolonização de Angola surgiram num contexto de Guerra Fria e acabaram por escolher, ou seja, criarem opções políticas, opções ideológicas, uns capitalistas e outros socialistas. A maior parte dos regimes africanos, dos partidos africanos, dos movimentos, acabaram por ter simpatias ao socialismo, tendo em conta a não interferência ou a não participação da União Soviética no processo de colonização de África. Daí, muitos decidiram então adotar, ou seja, optar por essa via, né, do socialismo para a descolonização dos nossos países africanos. Neste contexto, surge então um grupo de intelectuais a partir de Portugal. Depois começaram a criar braços de resistências, sobretudo na Guiné Equatorial, na Tunísia, e essa influência toda é que resultou no surgimento do MPLA. O MPLA é um partido que foi criado como um movimento, e sendo um movimento, o MPLA abarcou várias correntes ou várias sensibilidades. Entre estas está, que tem grande ênfase, é o socialismo. E por que do socialismo? Tendo em conta a conjuntura, tal como estávamos aqui a dizer.
E depois o que que acontece? Dentro das estruturas do MPLA, havia várias percepções ou várias sensibilidades ainda no âmbito do socialismo. Ou seja, havia pessoas que tinham influência da União Soviética, leninista, stalinista, e depois havia outros que tinham influência de Mao Tse-tung, neste caso um grupo do chamado da revolta ativa dentro do próprio MPLA, que tinha muita inclinação aos princípios revolucionários de Mao Tse-tung, e depois havia outros grupos dentro do próprio MPLA que tinham outras tendências ainda dentro do socialismo, mas por influência da academia, por exemplo, alguns influência da Albânia, influência da República Checa, onde, sobretudo com a Primavera de Praga, e todas essas percepções convergiram até pelo menos 1975, fase da proclamação da independência de Angola. Depois da proclamação da independência de Angola, muitos militantes do MPLA, durante a fase da descolonização, não tinham, ou seja, não havia proximidade nem coabitação entre os mesmos. E o que é que começou a existir? Os membros do MPLA desafiavam quem era mais socialista do que o outro, quem estudou, quem percebe mais do socialismo do que o outro, quem tem mais conhecimentos ligados ao socialismo do que o outro. E aí começou então essa disputa entre as várias percepções do socialismo entre os militantes do mesmo partido. E naquela altura o MPLA assumia-se ainda como sendo um movimento, e em 1975 e 77 o MPLA procura então ser transformado em um partido. Ou seja, o MPLA estava a governar um país como um movimento e não como um partido. Procura, depois de 2 anos, ser transformado em partido político. Nesta altura, a primeira coisa que surge é as divergências ideológicas entre os vários membros do MPLA fez com que se chegasse às atrocidades do 27 de maio. E as atrocidades dos 27 de maio, que custou a vida de mais de 60 mil pessoas, e todos esses eram integrantes das fileiras do MPLA, no caso de Nito Alves, Bacalof, Cita Valles, Monstro Imortal, por aí fora, é uma lista infinita de pessoas que foram mortas em 1977 para manter o MPLA como um partido com uma corrente ideológica e não com divergências de opinião. E depois de 1977, o MPLA assumia-se então já como um partido da esquerda. Um partido da esquerda adotou desígnios comunistas, por exemplo, o MPLA passou a ser MPLA-PT, MPLA Partido do Trabalho. O MPLA passou também a ter, ao invés de presidente, o MPLA tinha um secretário-geral, neste caso Lúcio Lara, e o Agostinho Neto era uma figura meramente simbólica, não tinha os poderes tal como tinha o secretário, tal como mandam os ditames dos partidos comunistas ou socialistas. E daí o Agostinho Neto ficou mais um tempinho no poder, até que soube o José Eduardo dos Santos, que este subiu na sequência do caso 27 de maio, na qual morreram muita gente, e ele tinha a responsabilidade de elaborar um inquérito para averiguar, então, quem é que tinha culpa no cartório. Ou seja, os fraccionistas que foram mortos em 77, ou então a DISA, que era na altura a Direção de Inteligência e Segurança do Estado. A DISA foi então conotada como a maior culpada pelas atrocidades que aconteceram em 1977. Daí, o MPLA começou então a se configurar como um partido de esquerda e assumiu muitos ditames que nos foram ensinados como ditames da própria esquerda. O Ali citou aqui alguns exemplos e eu até fui anotando, e também foram registrados na realidade angolana, na realidade angolana, como é o caso da guia de marcha, que para a pessoa sair de um lugar ao outro necessitava de um aval do Estado ou das autoridades a nível local para saberem se você pode ou não sair de um município ao outro ou de um bairro para o outro. Nós também, durante os anos de 1980, ou seja, finais dos anos 70 e aos anos 80,
nós vivemos também um período que as pessoas tinham ou detinham um cartão que se chamava, ou seja, na Cuba chamam de livreta, em Angola chamava-se cartão do povo, porque naquela altura não havia iniciativa privada, as lojas eram todas do Estado, e para você conseguir qualquer coisa precisava de ser do MPLA, porque era um contexto de partido único, e se for bom cidadão na perspectiva do MPLA, deveria merecer um cartão do povo. E com este cartão você vai em qualquer loja e vai receber donativos que o próprio Estado oferecia. Foi também um contexto que as pessoas vestiam quase todas uniformizadas, ou seja, eh, os trajes que eram utilizados nesse contexto eram todos semelhantes, é o Estado que definia, baseando-se na questão da igualdade. Se eu vou calçar um sapato amarelo, é que todos os meus colegas na escola têm sapatos calçados amarelos. Se eu vou usar uma camisa branca, é que todos os meus colegas na escola têm camisa branca. Então, são essas alguns princípios que nos foram trazidos para a nossa situação política e que para muitos era um atraso e não propriamente não contribuía para o desenvolvimento do Estado. E depois destaca-se também a questão do Estado, além de não permitir a iniciativa privada e ser detentora de todos os meios que poderiam, por exemplo, contribuir para a industrialização. E neste contexto surge também a questão da operação produção, que também era uma tarefa restrita ao Estado, tiravam as pessoas de um lugar ao outro e utilizavam muito a retórica da construção do homem novo, que era um homem que poderia que podia tomar vários solos e não poderia então se adaptar à realidade de um único lugar, mas era uma pessoa que poderia passar por vários solos. E neste contexto também havia campo de extermínio, porque era um contexto em que havia pena de morte e todos aqueles que contrariavam os princípios do próprio Estado ou do partido Estado, neste caso o MPLA, eram conduzidos para o campo da morte e neste campo da morte eram fuzilados. Muitos angolanos perderam os seus familiares, fruto desse contexto que nós vivemos. E havia muita aversão, por exemplo, do socialismo, ou continua a haver muita aversão do socialismo em função das características que o MPLA nos apresentou como socialismo. Mas gostaria também de fazer uma ligação que o MPLA não foi o único movimento que usou princípios socialistas para a sua luta de resistência. Nós temos também o caso da UNITA, que é um partido que hoje é muitas vezes visto como um partido de extrema, ou seja, um partido da direita ou do centro-direita, mas que a UNITA também é um partido que foi fundado com base aos princípios do socialismo. Qual é a diferença que existe entre o MPLA e a UNITA? A diferença entre os dois movimentos é que o MPLA seguiu os princípios stalinistas, leninistas, stalinistas e a UNITA seguiu os princípios de Mao Tse-tung, ou seja, a forma de rebeldia, de guerrilha, era uma forma própria de Mao Tse-tung. Mas isso não faz com que no MPLA não havia pessoas com esses princípios. Nós temos as famílias Pinto de Andrade que estavam também ligadas a esses princípios de Mao Tse-tung. E depois, a UNITA levou então a cabo um combate contra o comunismo em Angola. Foi mesmo dessa forma que foi designada, que era uma luta contra o comunismo. A UNITA, nessa altura, tinha parcerias com os Estados Unidos da América e foi num contexto de Reagan. Reagan era o presidente dos Estados Unidos, criou a chamada doutrina Reagan. E dessa doutrina foram apresentadas várias estratégias para combater o comunismo. Mas muito daquilo que nós temos percepção de comunismo em Angola, eu tenho dito que nós os angolanos, quer os nossos irmãos em Moçambique, não foi muito aquilo que eram os próprios princípios do socialismo, nem tampouco aquilo que seria o caminho para chegar-se ao comunismo. O que nós tivemos em Angola foi uma invasão, quer em Angola, quer em Moçambique, uma invasão
dos cubanos nos nossos países que acabaram por influenciar negativamente os dois movimentos, o MPLA, que era a Frelimo, com vista a implementar experiências políticas ideológicas que estavam a ser experimentadas também na Cuba. E a diferença é que a Cuba é uma ilha muito pequenininha e Angola tem uma dimensão que a Cuba entra não sei quantas vezes em Angola. E o que é que começou a ver em Angola? É que estas iniciativas de Cuba não estavam a ter resultados em Angola. E daí então surge a necessidade das pessoas procurarem distanciar-se destes princípios socialistas e comunistas. E foi assim que, depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, chegou em 1991, enquanto a União Soviética renunciava ao socialismo através de Gorbachev, nós em Angola tínhamos então o MPLA a aceitar um diálogo com a UNITA com vista ao restabelecimento do multipartidarismo, porque nós em Angola tínhamos três movimentos que assumiam-se como partidos políticos que lutaram pela independência de Angola. Neste caso, o FENELA, MPLA e a UNITA. E acontece que o MPLA, ao proclamar a independência, estabeleceu um estado de partido único, em que o MPLA era o único partido e os outros foram perseguidos até desistirem de Angola. E daí, com os acordos de Bicesse em 1991, o MPLA desfez-se de muitos desígnios comunistas, mas ainda assim foram conservados estes símbolos comunistas. Por exemplo, na bandeira de Angola, é uma das poucas bandeiras no mundo que conserva os símbolos comunistas. O hino nacional de Angola tem muitas frases que fazem referência ao socialismo, ao comunismo, muitas frases mesmo. A insígnia de Angola e as ruas de Angola têm muitos nomes de grandes referências do comunismo. Por exemplo, temos Cine Carmax em Angola, temos Jardim Lenin na província do Mochico, Angola, temos escola, o e-mail tem o verdadeiro nome dessa escola que nós chamamos e-mail, é Marx Engel. Engel também é uma grande referência do próprio comunismo. Temos Rua Marianguabi, também é uma referência do comunismo em África. E fora dessa percepção que nós temos, por exemplo, de Angola, vale aqui referenciar que nós em África temos os nossos exemplos mesmo do socialismo e do comunismo. É uma pena que nós não temos estudado essas pessoas, as ideias dessas pessoas. Por exemplo, o Amílcar Cabral tinha a sua versão do socialismo. O Patrice Lumumba também é um outro africano que criou os seus próprios princípios, mas baseando-se no socialismo, uma grande referência. Também nós temos Samora Machel, a partir de Moçambique, que é uma grande referência. Temos em Angola o Nito Alves, que é uma grande referência e foi homenageado na própria União Soviética, nesse contexto de Guerra Fria. E foi desse jeito que nós recebemos o socialismo e muitos angolanos hoje têm aversão, até os próprios do MPLA. Por quê? Porque os conceitos foram deturpados. Ou seja, quando está-se a falar de socialismo, está-se a falar de comunismo em Angola, está indiretamente a falar-se de ditadura, porque sabe-se que nesses regimes não há espaço para a liberdade de expressão, tudo depende do Estado, os meios de comunicação estão na responsabilidade do Estado, os meios de produção estão na responsabilidade do Estado, e então não há espaço para as pessoas refletirem fora da caixa que o próprio Estado cria. As universidades são aparelhos ideológicos do Estado e os tribunais, a polícia são aparelhos repressivos do próprio Estado. E foi nesse contexto em que nós tivemos contato com o socialismo, com o comunismo e começamos então a desenvolver sentimentos de aversão contra estas correntes, razão pela qual decidimos então trazer à tona esta conversa, porque no Brasil a realidade é bem mais diferente. Muitos ativistas no Brasil, muitos ativistas espalhados pelo mundo, têm uma ideologia
ligada à esquerda e ao socialismo. E em Angola, infelizmente, os ativistas distanciam-se, não querem saber disto, acham que ou seja, e muitas vezes quando se vai na manifestação, há frases que são ditas que vão contra o socialismo, contra o comunismo e mesmo também contra a própria questão da esquerda. Pese embora que estes ativistas, aquilo que eles defendem, aquilo que os princípios que eles seguem indiretamente está ligada à questão do socialismo. Por exemplo, nós em Angola manifestamos por luz, saúde, educação, saneamento básico. São coisas, o essencial básico que os socialistas lutam para garantir nos seus estados são estes que têm sido os grandes desafios dos ativistas, quer em Angola e em muitos países de África. Mas, infelizmente, os nossos dirigentes políticos, a nossa elite política, distorceram o conceito de comunismo, o conceito de socialismo, e as pessoas percebem que o sinônimo de socialismo ou de comunismo é ditadura, e ditadura ninguém quer seguir. Mas, em todo caso, vamos ouvir agora o Tony, que tem uma percepção diferente dessa aqui. O Ali tem, e eu também tenho, e muitos angolanos têm, mas que existe uma outra forma de ver o socialismo no mundo. Então, seja bem-vindo de volta aqui no nosso espaço. Obrigado, Hitler. Em primeiro lugar, para me inserir nesse diálogo, é importante dizer que o Brasil tem uma história bastante diferente de Angola e de Moçambique relativamente ao processo de descolonização. O processo de independência do Brasil aconteceu sem a existência de uma guerra de libertação e aconteceu no século XIX, né, no início do século XIX, de modo que ela não aconteceu no contexto, portanto, da Guerra Fria e não aconteceu num contexto de influência das ideias socialistas ou das ideias comunistas no padrão do que é o ideário comunista, socialista que vinha sendo implementado na União Soviética. Então, é uma outra história, né? E no Brasil só tivemos governos de esquerda, efetivamente, com o governo Lula, a partir de 2003, numa experiência de... na verdade, 2001, né? 2000, numa curta experiência de 13 anos, né? Com o golpe que se deu contra a presidência da Dilma, interrompeu essa experiência de governo de esquerda, que não eram governos socialistas, era um governo de esquerda que tentava implementar um ideário de reformas sociais que não questionavam a propriedade privada dos meios de produção, que não se propunham a socialização dos meios de produção e que não se propunham a nada parecido com o que era a proposta ou a realidade do que foi implementado na União Soviética, e muito menos a implementação de algo que fosse inovador do ponto de vista do poder popular, né, de estabelecer mecanismos reais de poder popular e de avançar no processo de redução significativa da desigualdade. A desigualdade no Brasil, durante os governos do PT, né, de Lula e da Dilma, a desigualdade social ela reduziu significativamente. Mas essa redução ela se deu quando se pega o conjunto das pessoas que vivem da venda da sua força de trabalho, ou que vivem de benefícios, recebendo benefícios do Estado. Mas quando se compara os que vivem do trabalho com os que vivem do capital, com os detentores do capital, os detentores do capital continuaram a somar e acumular capital num ritmo superior ao nível da renda que era destinada aos que vivem do trabalho, né, da renda do trabalho. Então, não houve nada parecido com algo de um governo socialista ou
de um avanço em direção ao socialismo no Brasil, seja como a gente compreenda o socialismo, seja no modelo de partido único soviético, seja no sentido de um verdadeiro socialismo que é baseado e fincado no poder popular, no poder de decisão dado à população, dado ao povo, especialmente ao povo pobre e trabalhador. Então, eu falo a partir desse lugar, né, e falo a partir de uma experiência de estudo e de militância que já vai para mais de 30 anos, como militante de organizações comunistas. Né? Eu me defino como marxista, e sou da linha, dentro do marxismo, da linha trotskista. Então, para quem não conhece, nós trotskistas definimos que o modelo de socialismo e de comunismo implementado na União Soviética, e que em grande parte foi adotado como modelo em Moçambique, em Angola, né, como já foram ditos pelos colegas, e também em outras regiões da África, mas não só aí, também em processos da Europa. Esse modelo, do ponto de vista da análise histórica que nós fazemos, ele resultou de uma derrota da Revolução Bolchevique de 1917. A Revolução sofreu uma derrota sem que essa derrota tenha significado a queda do poder do partido bolchevique, mas essa derrota ela significou um processo de transformação interna dentro do próprio partido bolchevique e dentro da estrutura de Estado, e que consistiu fundamentalmente no esvaziamento dos soviets como conselhos de participação popular, de participação da classe trabalhadora e do povo, para tomada de decisão nas questões do governo. E aí o poder foi cada vez mais sendo centralizado na figura de um único homem, de uma única pessoa, que controlava o Politburo, né, o comitê executivo do partido, e o partido controlava a estrutura do Estado, como partido único. Então, de modo que a estrutura do Estado se confundiu com a estrutura do partido, e a estrutura do partido se confundia com o poder de um único homem que agia como ditador soberano. E ele sustenta esse poder a partir da distribuição de benefícios, da distribuição de regalias, da distribuição de vantagens, né, para uma casta de pessoas que formam a burocracia, que controla a estrutura interna do partido e que controla a estrutura do Estado. Essa por exemplo, a mesma estrutura de poder na qual se baseou o poder ou se baseia ainda, né, o poder do MPLA, como de outras experiências históricas, né, no caso também da Frelimo, é o caso do Partido Comunista Cubano, e é o caso também do Partido Comunista Chinês. Nesse sentido, a experiência histórica estruturada enquanto estrutura de poder ou modelo de socialismo chinês, nesse sentido, não se diferencia substancialmente da estrutura que se constituiu na União Soviética, né? A divergência entre um modelo e outro, né? Desde os anos final dos 50, início dos 60, quando há essa ruptura entre a China e a União Soviética, se dá por outros motivos, se dá mais por interesses do ponto de vista do campo de influência internacional. E em Angola, por exemplo, essa luta por influência internacional entre os projetos imperiais soviéticos e chineses vai levar, não é o principal elemento, mas ele vai reforçar, com armas, com apoio militar, com apoio econômico, a guerra civil entre o MPLA e a UNITA. Então, veja, não é só no interior dos países africanos que tiveram experiências com esse modelo de socialismo e que a ideia de socialismo das pessoas ficou casada como regime de partido único,
como limitação à liberdade de ir e vir e às liberdades individuais e, portanto, o desrespeito aos direitos humanos, como escassez de bens de primeira necessidade, como imposição de uma estrutura de trabalho forçado, de perseguição policial e de uso, inclusive, de serviço secreto, de serviço de espionagem, para eliminar qualquer tipo de divergência interna, qualquer tipo de projeto alternativo para o país, mesmo que esses projetos alternativos eles também sejam projetos socialistas, só que de um socialismo alternativo, que não o socialismo de partido único, o socialismo ditatorial, o socialismo da escassez e da guerra, mas um socialismo de poder popular, um socialismo de cooperação internacional para a construção e ampliação do acesso da população aos benefícios produzidos pelo povo e pela civilização. Então, mesmo os opositores, com modelo, com projetos de socialistas alternativos, eles foram completamente dizimados em processos fraudulentos, de processos judiciais, por exemplo, na União Soviética, na década de 30, os processos de Moscou. Os processos de Moscou serviram para eliminar toda a velha guarda do Partido Bolchevique, que havia feito a Revolução de 1917, e para instituir de vez o poder da burocracia stalinista sem questionamento nenhum. Processo similar a esse, o Hitler acabou de nos mostrar que aconteceu no interior, por exemplo, do MPLA. Então, você tem esse modelo de socialismo, esse modelo de comunismo, ele tomou conta da consciência, não só em África, mas também no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, do que é o comunismo. A ideia mais geral que as pessoas têm do que é o comunismo, o que é o socialismo, é baseado nessa ideia do que foi o socialismo real ou o socialismo de caserna da União Soviética e os diferentes modelos derivados disso em outras partes do mundo, como em África. E esse modelo, ele chega em África, o Hitler, eu não vou me alongar sobre isso, porque o Hitler historicizou bastante, de forma bem apropriada, esse elemento, quando ele fala do processo de descolonização que acontece no contexto da Guerra Fria, e aí, como as potências ocidentais capitalistas elas querem manter o poder colonial, e o apoio aos movimentos de descolonização vem da União Soviética, é claro que eu vou me aliar com a União Soviética, porque eu preciso de armas para lutar e para acabar com o poder colonialista. Eu preciso de armas para isso, eu preciso de apoio econômico. Então, quem vai me dar isso se as potências capitalistas elas querem a colonização? Então, daí uma aliança quase automática com a União Soviética e com Cuba para a luta pelo processo de descolonização. E, do meu ponto de vista, do ponto de vista de todo homem e mulher de esquerda no Brasil, quando olha para esse aspecto da história de África, da história dos nossos irmãos, do nosso povo irmão em Angola e Moçambique, nós olhamos e acreditamos que, de fato, o processo de descolonização foi um grande avanço histórico. Foi um grande avanço histórico para a emancipação, para a libertação dos nossos povos irmãos. Fortaleceu as lutas do povo negro, do povo pobre, do povo trabalhador, em toda a parte do mundo, quando os nossos irmãos de Angola, de Moçambique, Guiné-Bissau, Gana e de todos os demais países da África conquistaram a sua independência e puseram para correr os exploradores e opressores colonialistas. Certo? No entanto, o processo interno, para concluir, me dê mais só 2, 3 minutinhos, Hitler. O processo interno... Não, desculpa, não é para te atrapalhar, é só para mostrar às pessoas que continuamos aqui. Pode falar à vontade. Mas eu também concluo em mais 3 minutinhos, porque aí vem mais questões depois e a gente tem mais tempo para falar.
Então, veja, o processo histórico interno que aconteceu, né, nos países de África também guarda uma similaridade, né, muito grande com a contra-revolução que aconteceu internamente no Partido Bolchevique e na União Soviética. Bom, com um agravante, porque, veja, os partidos que assumem o poder, os grupos que assumem o poder depois da descolonização, em boa parte dos países de África, é o caso de Moçambique, é o caso de Angola, são partidos exército. Então, são partidos cuja cultura é a cultura da hierarquia, é a cultura do comando. Tem um general, tem um comandante central, e tem para baixo todo mundo que obedece. E não tem muito diálogo, não tem muito debate ideológico, não tem muito espaço para divergência. A ordem sai de cima, desce essa rede hierárquica e chega embaixo, tem que ser obedecida por todos. Então, essa cultura de partido-exército, né, que aconteceu também em Cuba, porque é parte de a estrutura do exército guerrilheiro que leva que depois assumiu o poder em Cuba, é a mesma realidade do exército do Mao Tse-tung em China. Então, é muito mais fácil esse partido-exército assumir uma cultura do cessamento do debate, do cessamento das divergências internas, do sistema de poder de partido único e do controle do status quo, e do controle da ordem, por meio da repressão violenta à oposição, do que um processo político que veio de baixo para cima, do ponto de vista da participação popular, que criou conselhos populares, que esses conselhos populares tomaram a decisão durante um determinado período, como aconteceu na Revolução Bolchevique, por exemplo. Então, a absorção desse modelo de socialismo ditatorial de caserna da União Soviética nos países de África foi facilitado por esse aspecto também, e em função da dependência à União Soviética, porque aí a União Soviética impõe também, na medida em que tem alguma disputa interna, o comando vem da União Soviética para a direção do MPLA ou para a direção da Frelimo. Elimina essa divergência aí, porque nós não queremos esse tipo de confusão para os nossos acordos. Né? Quando eu digo dependência, não seja bem entendido. A relação, no meu entendimento, entre Angola e Moçambique, durante o período de domínio que permanece, né, no caso de Angola, desses partidos, e no caso de Moçambique, permanece também aí os 45 anos, né, da Frelimo, 45 anos de Angola. Mas até a década de 90, até o fim da União Soviética, a relação desses partidos e dos países com a União Soviética era uma relação similar à relação imperialista que existia em relação às potências capitalistas ocidentais. Então, a dependência de Angola e de Moçambique em relação à União Soviética é mantida artificialmente pela União Soviética, do mesmo modo que era mantida anteriormente pelas potências capitalistas a relação colonial. Claro que não é a mesma coisa. A relação colonial, né, da Portugal e Angola e Moçambique, e a relação depois Angola e Moçambique com a União Soviética. Não é a mesma coisa, não estou dizendo que seja a mesma coisa. Mas é muito parecida. É uma relação colonial que depois se torna uma relação semicolonial. Porque se tem um governo interno, mas esse governo interno, o povo não participa da sua eleição, não participa da tomada de decisão. E esse governo interno, ele governa de acordo, em grande parte, com os interesses que são decididos em Moscou, como antes o governo desses países eram realizados de acordo com, eles funcionavam de acordo com os interesses, as decisões tomadas em Portugal. De modo que, e aí com isso eu concluo essa parte da minha fala, um processo de
libertação efetiva de Angola e de Moçambique e dos países da África em relação às formas de dominação que se estruturaram a partir da queda do Muro de Berlim também, que aí se torna um processo muito mais complexo. Várias outras potências entram no jogo, Portugal volta, né, e Estados Unidos, essa história toda, e todos querem tirar matérias-primas, querem tirar recursos de Angola e de Moçambique, como fazem com o Brasil, tá certo? Então, a possibilidade de um processo de libertação dos nossos povos e de construção de um projeto de país, né, que seja realmente baseado no interesse do povo angolano, do povo moçambicano, no caso aqui do povo brasileiro, tem que se fazer necessariamente com base na organização de estruturas de poder popular, certo? O mais democrático possível. Democracia é um elemento fundamental para que o povo se engaje em qualquer projeto positivo de construção de uma nação. E é preciso estancar a sangria. E aí, quando eu digo sangria, é sangria mesmo, porque a exploração econômica que as potências ocidentais fazem sobre os nossos povos significa a retirada de sangue dos mais pobres, de sangue das crianças, de sangue da juventude, de manutenção de todos na ignorância, na falta de serviço de acesso a saneamento básico, comida, saúde, educação, os bens fundamentais da vida civilizada. Estanca a possibilidade de que nós tenhamos acesso à tecnologia e o desenvolvimento de tecnologia própria, porque temos que ser obrigados a comprar a tecnologia deles, enquanto sugam todas as nossas riquezas naturais. Isso alimenta riquezas que residem oficialmente nos impérios ocidentais, e especialmente na banca financeira internacional dos países ocidentais. E os governantes internos nossos, seja o MPLA, seja Frelimo, seja Bolsonaro, e os que governam o Brasil, inclusive aqueles com os quais os governos do PT, né, de Lula e Dilma aqui, com os quais eles negociaram e garantiram altos lucros, significa que se forma no interior dos nossos países uma classe social ultra privilegiada que faz negócio com a banca internacional, que faz negócio com os capitalistas internacionais para vender o sangue do nosso povo e o futuro da nossa juventude e das nossas crianças. Então é preciso romper com essa sangria e fazer com que as riquezas que nós produzimos elas sejam utilizadas em benefício do nosso povo. O ouro de Angola, o petróleo de Angola, as riquezas de Moçambique, as terras agricultáveis, toda a riqueza que é produzida em nosso país sejam produzidas, que é produzida pelo nosso povo, que trabalha sob as condições de superexploração e vive em condições quase desumanas, que essas riquezas que é produzida pelo povo sejam distribuídas em benefício do povo, para garantir direitos humanos, para garantir saúde, educação, saneamento básico, acesso a casa, moradia, terra para produzir comida, comida e alimento na mesa de todo mundo. E felicidade, alegria, em vez de guerra, sofrimento e dor. É isso, Hitler, que é a minha primeira contribuição aí. Ok, muito obrigado pela partilha de muitos conhecimentos aqui. Eu acho que fizeste aqui, esclareceste muitas coisas que nós tínhamos dúvida e também pude compreender, sobretudo quando falavas desses partidos que nós temos e têm exército, e se calhar também foi uma questão porque eles procuraram, ou seja, confundiram o Estado com o quartel militar e ao invés de liberdade de expressão começaram a nos obrigar a obedecer às ordens superiores. E em Moçambique eu tenho certeza que também é a mesma coisa, a questão da ordem superior, independentemente dos responsáveis que aparecem assim, que dão a cara, existem outros que estão por detrás que dão ordem e a ordem deles está acima da Constituição, está acima de tudo, está acima de todas as leis que existem no país. Ah, nós temos aqui a contribuição de muitos companheiros aqui, temos aqui um montão
de questões que estão, ou seja, também algumas pessoas estão a aproveitar, reviver. Deixa eu ver aqui, tem algumas questões pontuais. A Cuba e a Rússia. Aqui tem o Fernando que escreve: a Cuba e a Rússia destruíram Angola com os seus comunismo e socialismo. Depois tens aqui a Gisela Silva que diz: a minha ideia de leninismo e marxismo não é favorável. E depois temos aqui a Libânia que diz: pois nesta versão do socialismo e comunismo, onde encaixa o Holocausto de Holodomor na Ucrânia, perpetuado pela União Soviética. Essa é uma questão direita. Gostaria de responder essa e depois segue a outra da mesma pessoa. E não consigo entender como é que podemos seguir a ideologia de alguém que não trazia sustento na família. 2 filhos morreram de fome e 2 suicidaram-se. E estou me referindo a Karl Marx. Gostaria de responder essa da Libânia? Conseguem me ouvir? Você fala comigo, Hitler? Sim, sim, contigo, Tony. Posso falar sim. Pode ser? Sim. Então veja, primeiro eu queria fazer um diálogo rápido com todos os irmãos e as irmãs que colocam aí as suas referências negativas ao comunismo, porque, como eu disse, aquilo que nós formamos como ideia é grande parte a partir da referência que nós temos de realidade. Então, veja, eu vivi a minha vida toda sob um regime capitalista, dito de liberdade de expressão, dito de respeito a direitos humanos, dito de liberdade de acesso aos bens, mas há uma grande massa da população brasileira que não tem acesso a nada disso. E essa grande massa são os filhos e as filhas da diáspora africana. É um povo preto brasileiro. No Brasil, se mata a cada 23 minutos um jovem negro. A cada 23 minutos se mata um jovem negro. Nós nunca vivemos uma situação de guerra. O Brasil nunca se envolveu numa situação de guerra civil, ou sequer de guerra com outros países. A última aconteceu num massacre do Exército Brasileiro contra... que envergonha a história do povo brasileiro, um massacre contra um país que vinha garantindo um desenvolvimento autônomo, que era o Paraguai, no século XIX. Mas nós nunca vivemos uma situação de guerra civil. Mas no Brasil se mata mais do que países que viveram situações de guerra civil. No Brasil morre mais gente por ano do que a guerra da Síria matou por ano. Boa parte do povo brasileiro, eu diria a grande maioria da massa do povo negro, que somos 52% do país, não tem acesso aos mesmos direitos que o restante da população tem. No interior dos Estados Unidos, existe hoje uma Argentina de pobreza e pobreza extrema, em torno de 40 milhões de pobres. A população negra mais pobre dos Estados Unidos continua tratada sob condições subhumanas. Os latinos nos Estados Unidos e os africanos que migram para os Estados Unidos. A mesma situação acontece na Europa capitalista, com os migrantes, vocês conhecem essa história. Então veja, é verdade que a experiência com esse modelo de comunismo foi uma desgraça. Concordo plenamente com vocês. O capitalismo não tem desgraça melhor do que essa a nos oferecer. É a minha opinião. O que o capitalismo tem é tanta desgraça quanto, ou mais desgraça ainda, do que essa vai oferecer. Então,
Eu me coloco, portanto, na posição e queria convidá-las, meus irmãos e irmãs, a fazer esse exercício de refletir sobre os elementos negativos dessa experiência histórica, que nós precisamos negar, aquela herança que nós precisamos renunciar, e aquilo que há de positivo e que nós precisamos desenvolver, e que, como parte da nossa luta de emancipação do nosso povo. Então, veja, a propriedade privada dos meios de produção, e aí eu não estou me referindo a coisas do tipo a pequena propriedade ou a propriedade individual ser socializada. Estou me referindo à socialização da grande propriedade, estou me referindo à sua socialização, e aí, portanto, tornar a propriedade nacional, propriedade coletiva, as fontes de produção de riqueza que são trabalhadas pelo povo. Se são trabalhadas pelo povo, por que o povo não pode gerir? E os benefícios se darem para o povo. Então, isso é uma questão. Claro, e aí nós temos que abandonar todo o resto. Regime de partido único, e colocar no lugar democracia popular, poder popular. Temos que tirar ditadura e colocar a mais ampla democracia, a mais profunda democracia, com base na participação popular. Temos que tirar a resolução militar, por meio da espionagem, por meio da força, dos dissensos internos, por meio da concertação, do diálogo, da conversa. E temos, fundamentalmente, gente, é um tema que no diálogo que com meus colegas, com meus amigos africanas, isso pouco aparece. Nós temos, fundamentalmente, que impedir a sangria das riquezas que o nosso povo produz para alimentar a vida dos sanguessugas, que são os capitalistas internacionais, do capital financeiro internacional. Sem isso, não tem como a gente construir nenhum projeto autônomo, independente e que garanta direitos para os nossos povos. Tanto o modelo de socialismo da União Soviética, quanto os seus, digamos assim, os outros modelos que ele influenciou, agiram de forma a promover extermínio de grupos inteiros da população. As pessoas no Ocidente estão habituadas a se referir, quando pensam em lutas, em extermínio, em genocídio de populações por um determinado sistema político ou pelo Estado, a pensar na África. Mas isso aconteceu com o Império Soviético, por exemplo, tanto com parte da população ucraniana, quanto com armênios e com várias outras populações que foram removidas completamente de um determinado lugar para outro, ou enviadas completamente para campos de trabalho forçado e campos de concentração. Né? Disputas similares a essa, né, acontece nos regimes africanos em relação às diferentes etnias. Na Europa aconteceu também. E não aconteceu só, ou seja, isso não é só do comunismo. Veja, todo mundo conhece o exemplo do que foi o regime nazista, né, que operou isso em larga e profunda escala. Vocês, mais do que eu, conhecem o exemplo do que foi o colonialismo e a dizimação de 11 milhões de pessoas antes da Segunda Guerra Mundial, antes do nazismo, a dizimação de 11 milhões de vidas no Congo belga. Então, veja, o Império Soviético e os regimes a ele associados de socialismo de caserna, eles reproduziram esses processos. E é claro que isso não tem nada a ver e não pode ser reivindicado por nós por um projeto de socialismo do futuro. Entendeu? Ok. Tony, eu gostaria de passar para o Ali para dar a intervenção de Moçambique e depois gostaria de voltar a você para nos falar da experiência dos partidos
socialistas que nós temos no Brasil, por exemplo, para nos falar sobretudo do PSOL, que eu acho que é um partido de muita referência. Então, vou passar para o Ali, depois passo novamente para você. Ali. Obrigado, Hitler. Infelizmente, a minha internet não está muito boa. Aqui em Moçambique ainda temos algumas dificuldades de internet. E já são cerca de 22h41. A internet mesmo está a oscilar. Agora, eu queria comentar um aspecto muito interessante, que é o facto do socialismo, em alguma parte, a estrutura do Estado se confundir com a estrutura do próprio partido. Apesar de Moçambique, na década de 90, ter adotado uma constituição democrática, nós conseguimos ver isso até hoje. A estrutura do Partido Frelimo se confunde com a estrutura do próprio Estado. Apesar de termos a separação de poderes, que temos o legislativo, executivo e judiciário, percebe-se que a voz do comando ainda é central em vários aspectos, o que chega a questionar-se essa dependência dos poderes que existem. Ainda nessa questão da estrutura do Partido Frelimo se confundir com a estrutura do Estado, também está ligado com a própria distribuição de recursos que Tony esteve aqui a falar, que ainda existe muito, apenas uma ala de moçambicanos ter acesso a recursos. E esse acesso a recursos só é dado, grande parte das vezes, para quem é membro do partido no poder. Isso parece uma regra no Moçambique, e eu agora, com a explicação de Tony, consigo perceber que é uma herança do socialismo soviético. A partir da explicação do Tony, também recordei de uma frase muito, muito engraçada de um quadro sênior do partido no Frelimo, que uma vez perguntado se o partido Frelimo deixou de ser socialista, ele respondeu: um coqueiro, quando vê um vendaval, ele apenas dobra-se, não cai. Querendo dizer que o Partido Frelimo, por causa do contexto internacional, teve que mudar-se para adotar o regime democrático em Moçambique, mas que as ideologias são ainda socialistas. Mas, a partir também da explicação do Tony, consigo perceber que todos os partidos considerados fortes, até da oposição, têm uma vertente socialista, partindo do princípio que existe um poder centralizado, até mesmo numa dita democracia em Moçambique. Tanto o partido do Renamo, tanto o partido do MDM, o líder, o presidente, ainda tem a voz de comando única. Isso é visto em várias sessões do próprio partido, em várias pesquisas que foram realizadas, que os dirigentes dos partidos ainda têm uma voz de comando muito grande, e só uma elite, ou os membros, só uma elite desse partido é que tem acesso a recursos. Então, consigo perceber que existe ainda uma grande herança do socialismo soviético, até mesmo nos partidos da oposição. E uma coisa mais interessante ainda é o facto da distribuição dos recursos ainda se seguir numa determinada elite. Mas eu penso que a ideia desse socialismo que o Tony aqui nos apresenta, que considera socialismo do futuro, é muito interessante. Gostaria de ouvir mais sobre isso, só que infelizmente a minha rede não permite agora, a internet está muito ao oscilar. Mas mesmo para terminar, eu me recordo de ouvir discursos do presidente Samora Machel, e ele sempre a lembrar que a ideia de libertação de Moçambique era garantir que o poder fosse para os camponeses e os operários. Em quase todos os discursos de Samora Machel existe essa tendência de dizer foi resgatado um poder para os camponeses e operários. Mas 45 anos depois, não é isso que vemos. Continuamos a ver apenas uma elite a ter acesso a recursos, continuamos a ver apenas uma elite a ganhar concursos públicos, continuamos a ver apenas uma elite a dominar, tanto no aspecto político, tanto no aspecto econômico. E uma questão também mesmo engraçada que o Hitler partilhou no caso de Angola são a questão das ruas, das avenidas, dos símbolos que existem ainda socialistas. Nós temos Kim Il-sung, a Avenida Kim Il-sung, nós temos Vladimir Lenin, temos várias outras avenidas ainda que nos lembram os marcos socialistas. Então, provavelmente ainda continuamos
com base nessa explicação do Tony, a viver um socialismo disfarçado de democracia, porque as liberdades fundamentais das pessoas ainda não são respeitadas. Questões como liberdade de expressão, questões como acesso à justiça, questões como votar e ser eleito, ainda são um grande calcanhar daqueles aqui em Moçambique, o que prova que claramente que o poder ainda não chegou ao povo, como é a ideia central do socialismo. Então, penso que o socialismo do futuro, penso que o socialismo do futuro é interessante. Vejo aqui uma questão interessante. Os meus avós eram seguidores da Samora Machel. Samora Machel foi um grande líder no contexto que viveu. Muitos deles acreditam que aquela era a altura de termos um processo socialista, por causa mesmo do que eu já tinha dito na minha primeira intervenção, da necessidade do Estado controlar várias esferas, mas há grandes críticos. Tanto é que surge a RENAM, que é a Resistência Nacional de Moçambique, para se opor a Frelimo, para tentar implementar uma democracia em Moçambique que é ainda discutida. Então, Hitler, permita-me me retirar por aqui. Tony, foi muito bom lhe conhecer. Espero poder interagir consigo em próximas ocasiões. De certeza que isso vai acontecer e estamos juntos. Amanhã cedo ou durante o dia da manhã vou assistir o resto do live através do Facebook. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, muito obrigado, Ali. O nosso amigo Ali, infelizmente, em Moçambique já devem ser 22 horas e não vai poder estar aqui conosco até ao fim. Mas o Tony ainda tem muita coisa para partilhar conosco. Vai dentro dessa experiência do socialismo, do comunismo. Eles têm muitos exemplos de lutas aqui no Brasil e eu pedi para esta parte ser reservada para estes momentos. Nós queremos que nos fale um pouco do PSOL, dos partidos socialistas e da forma como vocês, a nível. Por vezes, nós temos acompanhado e não percebemos como é que a esquerda trabalha assim de forma sincronizada, em sintonia, mesmo até, por exemplo, com divergências em algumas pautas, mas conseguem trabalhar juntos e conseguem mostrar. Temos aqui o exemplo do PSOL, né, que me admira bastante, um partido bastante dinâmico e que está a ter muito sucesso. Espero que nas próximas eleições o presidente seja um dos militantes do PSOL e eu vou torcer para isto. Então, nós queremos que partilhe essa experiência e também da resistência preta aqui no Brasil. Então, pode falar à vontade que o pessoal está a gostar de te ouvir. Bem, Hitler, antes de entrar no ponto, e aí eu te agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso para os meus irmãos e irmãs de Angola, de Moçambique, que estão nos acompanhando. Eu queria voltar só num outro ponto anterior em função do diálogo que eu vi aí no grupo, que então dizer primeiro, sim, há muito e muito mesmo da experiência do que foi feito do socialismo real, que nós não devemos nos guiar como herança para as nossas lutas de hoje, para as nossas lutas do amanhã. Quando eu digo nós, falando nós socialistas, nós comunistas, né? E aqueles que, porventura, virão a ser, e se engajar nessa luta. Mas não é que, no meu caso, e no caso de muita gente que se reivindica comunista socialista, nós chegamos nessa conclusão hoje. A resistência contra o modelo de socialismo de caserna, de socialismo de partido único, de socialismo ditatorial implementado na União Soviética, aconteceu desde o primeiro momento no interior da própria União Soviética. E ele foi reprimido a sangue. Eu dei o exemplo aqui dos processos de Moscou, que eliminou definitivamente toda a velha guarda do partido bolchevique que havia feito a revolução, porque ela se opunha ao Stalin e se opunha à dinâmica que o Stalin estava dando para a Revolução Bolchevique, com a ideia de socialismo num só país.
A ideia de socialismo no só país levou ao fato de que, bom, se para garantir o socialismo na União Soviética, eu posso explorar outros países, eu posso agir de forma colonizadora com os países da Ásia, com países da África e tudo mais. E a ruptura com Mao Tse Tung e a China se deu justamente em função disso, porque a China não aceitou essa relação. Mas a China manteve a cópia, né, de partido único, de socialismo ditatorial e tudo mais. E eu digo isso porque isso tem muito a ver com o PSOL. Né, eu já faço a ligação entre as duas coisas, porque o PSOL é um partido, como o próprio nome diz, né, o PSOL é o Partido Socialismo e Liberdade. Então, porque para nós, para essa herança de quem resistiu no interior da União Soviética, e que foi mandado para campos de concentração, ou foi morto nos processos de Moscou, só existe socialismo se existe liberdade. O socialismo é a ampliação e o aprofundamento da democracia popular, e não a ditadura. O socialismo é a ampliação e o aprofundamento das liberdades, e não a sua restrição, o seu encerramento, a sua morte. O socialismo é a construção da autossustentabilidade da relação dos homens e das mulheres para com a natureza e para com uns para com os outros. Sem essas condições, o socialismo se torna apenas um nome para alguma outra coisa que a própria experiência capitalista nos leva a ela a todo momento, que é o governo da dor, o governo da morte, o governo do ódio, que se faz por meio do controle das ideias, se faz por meio do sufocamento violento da oposição e se faz por meio da manutenção do povo em condições de ignorância e em condições de restrição aos direitos humanos e o acesso às necessidades mais fundamentais, como vive boa parte dos irmãos e irmãs africanos, como vive o nosso povo negro aqui no Brasil. Então, veja, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, ele se constitui com base nessa crítica ao socialismo de caserna, ao socialismo real da União Soviética e os diferentes satélites e modelos que se disseminaram pelo mundo, e nessa perspectiva de um socialismo com liberdade, com democracia, com poder popular. E o PSOL ele foi constituído no início dos anos 2000 a partir de uma ruptura de grupos políticos e ativistas, militantes, de dentro do Partido dos Trabalhadores. Porque esses militantes, esses grupos políticos acreditavam que, ao assumir o governo e se dispor a fazer a gestão do capitalismo, retirando o direito dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores já não cumpria mais uma função progressiva, positiva, na direção da luta pelo poder popular e da luta por tornar o Brasil, de fato, independente das potências internacionais, do capital estrangeiro, que explora o trabalho e a riqueza produzida pelo nosso povo. Grande parte do povo brasileiro vive sob condições de superexploração. Recebem salários inferior ao necessário para se manter vivo. Por isso, os setores de melhor remuneração, a classe média alta e os grandes ricos, eles têm uma expectativa de vida que passa dos 80 anos, enquanto a grande maioria do povo tem uma expectativa de vida que não chega aos 60. Porque as condições de vida, a condição de exploração que se vive é de receber salário subhumano para trabalhos penosos, para jornada de trabalho penosíssima. Então, e isso se dá em função da necessidade de essa elite dominante no Brasil, em geral branca, né? Majoritariamente, grande maioria dela branca, ela é associada
à elite financeira, econômica internacional, e ela retira os recursos do país ficando com parte dela, né, na sua alta taxa de lucro, fica com parte dela e paga a outra parte para o seu sócio internacional, para os financiadores internacionais. De modo que mais da metade da riqueza produzida pelo povo brasileiro sai anualmente do país na forma do pagamento de juros e serviços da dívida pública. Então, sem acabar com essa sangria, a gente não consegue construir um país para os próprios brasileiros, para tirar a grande maioria do povo brasileiro dessa condição de pobreza, de miséria, né, de dor, de sofrimento. Então, nós achávamos, que fundamos o pessoal, achavam que o PT já não cumpria mais esse papel de uma luta consequente por tornar o Brasil independente do capital financeiro internacional e para acabar com essa sangria. O partido tinha tirado do seu programa de governo o não pagamento da dívida pública. A taxação, mais impostos e mais elevados sobre as grandes fortunas, para garantir recursos para financiar um processo de garantia de direitos, saúde, educação, moradia, saneamento básico, né, os elementos necessários para que todos vivam e vivam bem. Então, o pessoal nasce da crítica a essa perspectiva burocrática, ditatorial, fechada, de partido e de socialismo, para uma perspectiva de participativa, uma perspectiva de poder popular, democrática, de luta pela liberdade, mas mantendo a luta para taxar as grandes fortunas, para parar de pagar a dívida pública, para ter recursos para financiar o processo de recuperação e sustentável de um país justo, livre e igualitário. Porque justiça, liberdade, igualdade, fraternidade tem que se sustentar financeiramente. E nós não vamos sustentar isso 50% da nossa riqueza sendo jogada para fora do país, e 50% que fica aqui está concentrada, 90% ou mais dos 50% que fica aqui está concentrado na mão de 1% da população. Então é preciso reverter esse quadro. E no Brasil, as ideias autoritárias e ditatoriais, como Hitler bem conhece por esse tempo que está aqui, são ideias defendidas pela direita. A ditadura militar que nós vivemos no Brasil, nós vivemos um período de ditadura entre 1937 e 1945, um outro período de ditadura entre 1964 e 1985. Essas duas ditaduras foram implementadas e aplicadas pela direita. Então, a experiência que nós temos de governo ditatorial, de controle militar da população, de retirada das liberdades, aqui é projeto da direita e dos defensores do capitalismo e da superexploração do trabalho da grande maioria. A esquerda brasileira é identificada com as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, com a ideia de liberdade, com a ideia de garantia de direitos, com a ideia de democracia. A nossa ruptura com o PT não é porque o PT se tornou um partido ditatorial, um partido da direita, não é por isso. É porque nós já não concordávamos mais com eles, com a disposição que eles tinham para governar junto com os capitalistas, para governar junto com a direita. E nós tínhamos razão, porque, veja, ao final e ao cabo, foram os aliados capitalistas e da direita que deram o golpe e derrubaram o governo democraticamente eleito da Dilma Rousseff para implantar um programa de retirada de direitos, de privatização do Estado e de dificultar ainda mais o acesso da população aos serviços sociais, aos serviços públicos. Então, por isso, dentro do PSOL, existe um grande número de diferentes correntes de pensamento. São muitas correntes de pensamento diferentes.
E essas correntes, elas têm os fóruns internos de discussão e de debate para formular propostas de consenso ou para formular propostas por ampla maioria que reflitam, né, a vontade coletiva do partido para fora. E é um partido que dialoga para fora com um amplo universo de movimentos sociais e de organizações da sociedade civil, e que trazem as ideias dessas organizações sociais, desses movimentos sociais, dessas organizações da sociedade civil, para alimentar, para oxigenar a vida interna do partido. São movimentos de pessoas sem teto, que não têm onde morar e que lutam por moradia, de pessoas que não têm terra e lutam para ter terra para produzir alimentos e ter de onde tirar o que comer e como viver, das comunidades, das populações indígenas que são atacadas pelos capitalistas e pela direita, atacadas militarmente, inclusive, que tentam roubar as terras das populações indígenas e empurrá-las para uma situação de completa miséria e inanição. São movimentos antirracistas, porque o Brasil é um país profundamente racista. Como eu falei para vocês, aqui um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. Movimentos pelos direitos das mulheres, movimentos feministas, movimentos pelo direito das LGBTQIs. Né? Gays, lésbicas, travestis, transgêneros, etc. E por uma diversidade de outros movimentos sindicais e uma diversidade de outros movimentos que oxigenam a vida interna do partido. Então, é um partido em diálogo permanente com esses movimentos e com a sociedade, para a construção de um projeto alternativo de país que nos permita avançar em direção a esse projeto de socialismo com liberdade, de socialismo com democracia, de socialismo com poder popular, com participação popular, e de um socialismo que represente, de fato, a nossa independência, a nossa libertação em relação à exploração externa da banca financeira internacional. Tendo mais oportunidades, nós podemos, aí eu teria maior prazer em aprofundar essa conversa e apresentar mais do partido. Dentro do PSOL, eu faço parte de uma organização, de uma corrente interna que chama Resistência. E eu milito no movimento antirracista, no que chama de Resistência Preta, uma organização de negros e negras que tem como campo de militância fundamental a luta contra o racismo. Não sei se vocês sabem, mas foi bastante divulgado nas redes de televisão, há alguns dias, nas vésperas do Dia da Consciência Negra no Brasil, que é o dia 20 de novembro, que é o dia do assassinato de uma grande liderança de uma comunidade de negros que resistiu contra a escravidão no Brasil, né, que é o Quilombo dos Palmares. Então, dia 20 é o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, e a gente comemora no Brasil o Dia da Consciência Negra. Na véspera do Dia da Consciência Negra, um homem negro foi morto a pancada, foi morto espancado por 2 seguranças de um supermercado no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, na sua capital, em Porto Alegre. Então, desde aí, nós passamos a organizar um conjunto de ações e manifestações em todo o Brasil, junto com vários outros movimentos antirracistas que existem no Brasil, que não é só a Resistência Preta. A Resistência Preta, na verdade, é uma pequena organização dentro de um mundo, de um universo de outras organizações. Nós começamos a organizar várias lutas em defesa do direito à vida do povo negro. Uma mobilização que se chama Por Todas as Vidas Negras e por justiça para o Beto Freitas, que foi assassinado. Mas desde o assassinato de Beto Freitas, a TV já anunciou o assassinato no Rio de Janeiro de 2 crianças negras, uma de 7 e outra de 4 anos, por uma bala de fuzil disparada por agente da polícia militar do Estado.
E uma mulher negra foi assassinada dentro da ativista antirracista, ativista de direitos humanos, foi assassinada dentro de sua casa também em Porto Alegre pela polícia. E os casos vão se somando. Nós temos no PSOL, aconteceu no PSOL, de uma vereadora que nós elegemos para a cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, ter sido assassinada, um crime racista encomendado. Até hoje nós não sabemos quem encomendou, já são completou-se recentemente 1000 dias do assassinato dela, e sequer sabemos quem foram os mandantes do crime. Aqueles que realizaram estão presos, mas nós não sabemos quem autorizou, porque foi um crime político, então foi autorizado por algum figurão da política do Rio de Janeiro, ou mesmo da República Brasileira, porque a família que governa o Brasil tem interesses políticos na cidade do Rio de Janeiro e tem ligações com as milícias que participaram do assassinato. Então, é essa configuração de partido que nós temos. E, por fim, esse partido existe hoje porque um grupo de militantes, de ativistas, socialistas, e aí tem socialistas de diferentes configurações, de diferentes ideias de socialismo. Eles, em um determinado momento, viram que estava fora de questão qualquer tipo de aliança com a direita, que tem um projeto autoritário, explorador e também entreguista das nossas riquezas para o capital internacional. Estava fora de cogitação fazer alianças com eles. E já não dava mais para viver nos quadros do Partido dos Trabalhadores, porque esse se dispunham a negociar com esses partidos da direita e tentar fazer um acordo um governo de conciliação, que garantia políticas sociais compensatórias para minimizar a pobreza dos de baixo e garantir, ao mesmo tempo, a alta taxa de lucro dos de cima. Então, nós vimos, não dá. Para que, de fato, a gente tenha o desenvolvimento necessário, é necessário oferecer mais recursos para os de baixo, é necessário oferecer mais políticas públicas e sociais para elevar os que estão embaixo, e isso só é possível se os de cima lucram cada vez menos. Se a gente acaba a sangria de 50% da nossa riqueza ser transferida para o capital financeiro internacional. E dentro do PT não dava mais para fazer isso, por isso nós saímos para defender esse projeto de socialismo com liberdade. Eu acho que é isso, Hitler. Se não estiver satisfeito com essa longa fala, você me questiona aí que eu continuo. Não, 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 tá bom. Mas eu gostaria de fazer algumas questões assim, numa espécie de conversa. Nós em Angola, o MPLA, por exemplo, tendo em conta a forma como ele monopolizou todas as instituições, no âmbito da participação política, sobretudo depois de 1977, quando mataram muitos da extrema esquerda, as pessoas começaram a ter dificuldade de participar, ou seja, receio de participar na vida política porque sabiam que ao participar estariam a confrontar o regime. Daí, então, as pessoas decidiram afastar-se da participação política. Ou seja, em Angola, por exemplo, no Brasil, quando falam de militância, está a dizer de ativistas que estão muito ativos, né? Em Angola, a militância tem outro significado, ou seja, nós chamamos de cidadania aquela atividade que é exercida pelos ativistas ou por qualquer cidadão que está ativo a nível da sociedade, e militância são os militantes, então, de um determinado partido político. E o que é que acontece? Em Angola, quando se é militante de um partido político, não se pode participar muito ativamente na vida política, porque o MPLA acaba por condicionar o próprio partido que tem assento parlamentar. E o que é que acontece? Muitas vezes nas manifestações vão somente os apartidários. Aquelas pessoas que têm partidos vão quando lhes convém. Ou seja, quando há uma orientação
superior ou o presidente do partido dele concorda. Por exemplo, no dia 19 haverá uma manifestação em Angola, está a ser convidado por um líder político e só está a convocar manifestação, na verdade, por ser depois de uma grande cartada que aconteceu, né, foi boicotado 4 vezes e então a única alternativa que ele encontra é protagonizar uma manifestação. E também aproveito já fazer publicidade aqui que o Abel Tivucuvuco estará aqui na terça-feira a partir das 19 horas. É o líder deste partido e ele estará aqui. Então eu gostaria de saber, por exemplo, eu vejo que no Brasil os ativistas, os movimentos, as feministas participam muito na vida política. Em Angola, as pessoas participam muito menos na vida política porque não acreditam muitas vezes nos partidos políticos que existem, porque os partidos são históricos e quando se cria partidos novos, normalmente as pessoas que criam são pessoas que são dispensadas nos serviços de inteligência e são pessoas que estão lá simplesmente para servir de partido satélite e não representam absolutamente nada. Mas hoje em dia já há uma tendência de jovens pretenderem realizar partidos, mas infelizmente não se inspiram nesses partidos como é o PSOL, né, que tem sucesso. Então gostaria de saber como é que vocês se engajam nessa vida política e se há impedimentos a nível jurídico para a vossa participação política. Hitler, no Brasil, felizmente, não há impedimento jurídico para a participação em partido político. Todo brasileira é livre para se filiar a qualquer partido. Há limitações jurídicas para a criação de partidos, mas não é também tão difícil a criação de partidos no Brasil. Tanto é que nós temos mais de 30 partidos. Acho que hoje são 32 partidos, se não me engano. Claro que grande parte desses partidos que existem são partidos que funcionam como o que a gente chama aqui de legendas de aluguel. São partidos que funcionam historicamente para, na hora da eleição, fazer alianças com partidos centrais e mais fortes da direita para dar mais tempo de TV e dar mais acesso a recurso para esses partidos da direita, para eles disputarem a eleição em melhores condições, comparativamente com os partidos da esquerda. Os partidos ideológicos, mesmo no Brasil, que são sustentados em ideias que não são legendas de aluguel, são poucos no Brasil. Eu acho que não mais que 8 ou 9 partidos. Em geral, os partidos da esquerda são partidos ideológicos e alguns poucos partidos da direita. Nós temos no Brasil partidos de esquerda. O Partido dos Trabalhadores é o maior, temos o Partido Comunista do Brasil, que é o segundo maior, o PSOL, o terceiro, e temos o Partido Comunista Brasileiro e a Unidade Popular, e o PSTU. Né? São 6 partidos da esquerda. Há alguns outros partidos que as pessoas comumente definem como de esquerda, mas eles são mais partidos de centro, como é o caso do Partido Socialista Brasileiro, que, apesar do nome socialista, não tem nada de socialista no sentido brasileiro que a gente compreende socialista, né? E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que são partidos de centro, não são propriamente partidos de esquerda. Mas são partidos ideológicos esses, né? Não são partidos legenda de aluguel. Claro que o Brasil é um país muito amplo, então esses partidos como o PSB e o PDT, por exemplo, em alguns estados, em alguns locais, eles funcionam mais ou menos como partidos de aluguel. Há muita contradição de local para local. Então, há uma grande liberdade partidária no Brasil. Mas há constantes tentativas feitas pelas elites de limitar essas liberdades. E que nós sempre lutamos e resistimos contra elas e temos conseguido, até o momento, impedir grandes retrocessos. Teve uma recente reforma eleitoral no Brasil que limitou um pouco esses direitos, mas ainda há um campo muito amplo de direitos de participação
na vida política por meio de partidos e criação de partidos no Brasil. No Brasil, em geral, os e as ativistas, eles têm uma consciência de que o campo de luta na sociedade ele precisa combinar uma ação direta do ponto de vista de organização popular, de organização da sociedade, de formação de conhecimento de massa crítica por parte da população, de educação política da população, de organização e de mobilização social em manifestações dos diferentes setores da sociedade, dos quais é retirado o direito ou que o acesso ao direito são limitados, mas que essa luta na sociedade ela precisa se combinar com uma luta no espaço da disputa política. Alguns acreditam que essas lutas na sociedade elas devem servir aos interesses políticos eleitorais. Outros, como nós, acreditamos que a participação nas instituições, por exemplo, na disputa eleitoral e participar do parlamento, ou ter acesso a algum cargo em algum governo municipal, estadual, ou até mesmo na presidência da República, essa participação na estrutura do Estado deve estar a serviço das lutas sociais. Não as lutas sociais estarem a serviço de levar as pessoas para participar desses espaços institucionais, mas as pessoas irem para os espaços institucionais para vocalizar nesses espaços institucionais as pautas das lutas sociais, a defesa das lutas do povo, os interesses do povo, e fortalecer a organização e a mobilização do povo, porque o que nós queremos construir é o poder popular. E a estrutura de Estado que nós temos no Brasil não comporta o poder popular. Para que a gente consiga estabelecer um Estado cuja sua direção, cujo destino é definido pelo poder popular, pela participação popular, a gente tem que mudar, tem que revolucionar a estrutura do Estado brasileiro. E revolucionar a estrutura do Estado brasileiro só se faz por meio da mobilização e da organização de luta popular, pelo avanço da consciência e da educação política da população, mas também por meio da disputa dentro dos espaços institucionais, porque se a gente não for para lá, os que sempre governam continuarão governando sem que a gente esteja lá para incomodar a vida deles. Então, essa é uma compreensão mais generalizada na sociedade brasileira que nós adquirimos aí em vários anos de luta, nas lutas de resistência contra a ditadura militar, e de lá para cá, nas lutas pela ampliação, pela conquista de direitos para o nosso povo. Ok, já estamos a 1h46 de transmissão. Eu gostaria que fizesses agora as últimas considerações sobre estes conceitos e gostaríamos de tê-lo mais vezes aqui neste nosso espaço de debate ou de denúncias também das violações de direitos humanos em Angola. Aqui na Bom, estou à disposição, estarei aqui tantas vezes quantas for convidado e agradeço novamente pelo convite. Como tenho me colocado diretamente para tu, Hitler, me coloco para todos os colegas, os irmãos e irmãs que estão acompanhando, a juventude de Angola, à disposição também para fazer tudo que for possível aqui no Brasil para apoiar a luta que vocês vêm desenvolvendo no vosso país. Acompanhei as manifestações do dia de ontem, compartilhei nas minhas redes sociais, pedi apoio e tudo, e continuarei fazendo, porque compreendo que a luta da juventude de Angola por emprego, por direitos, pelo respeito aos direitos humanos e por autarquias é uma luta mais que justa, né? E a luta fundamental, uma luta básica para, a partir dela, a juventude e o povo de Angola se destinar a conquistas ainda mais amplas para que o país se torne aquilo que ele merece ser
e aquilo pelo qual grande parte dos ancestrais de vocês, que também são ancestrais do meu povo, porque sou filho da diáspora africana, lutaram nas lutas contra o tráfico escravista, na luta contra os colonizadores, né, e pela libertação nacional, né, pela independência nacional, nos anos 50, 60 e 70. Lutaram para fazer uma Angola grande, uma Angola para os angolanos, uma Angola que consiga estabelecer, dar condições dignas de vida para o seu povo e oferecer democracia para o seu povo. Não para isso que está aí, e por isso a juventude tem o direito de rebelar-se, tem o direito de questionar esse regime, questionar esse sistema, tem o direito de transformá-lo para torná-lo algo melhor, algo que atenda aos direitos humanos, a democracia, a liberdade e a uma Angola livre e soberana. Ok, Então, muito obrigado. estamos juntos porque a nossa luta é internacional, a luta dos explorados e dos oprimidos, e a luta do povo negro é uma luta que se faz em todos os continentes, em todos os lugares que nós estamos. Ok, muito obrigado. Só para lembrar que em 2015, quando nós estávamos presos, lembro que nem hoje, foi no mês de outubro, a deputada do PSOL, Erundina, como é que é? Erundina? Erundina, Luísa Erundina, foi candidata a Luiz vice-prefeito de Erundina. São Paulo, na chapa com o Guilherme Boulos, que é a principal liderança do PSOL hoje no Brasil. Ok, ela tinha feito uma intervenção no parlamento, no parlamento, a falar sobre o caso dos 15 mais 2 que estavam presos, citou os nossos nomes, e naquela altura nós estávamos na cadeia e tínhamos acesso à rádio, ficávamos a ouvir a deputada falar, nos sentimos muito, muito, muito. ah, Tipo, deu muita vontade, tipo. Ou seja, nos deu mais garra ainda de saber que o nosso caso tinha ultrapassado as fronteiras e uma deputada que nunca tínhamos contacto antes, nós não conhecíamos ela antes e a fazer uma comunicação, a falar de nós, nos sentimos mesmo muito, muito corajosos. Ou seja, aumentou a nossa coragem e nos deu também mais estímulo para a resistência. E depois, mais tarde, quando cheguei no Brasil também falaram-me muito mais dela, da deputada, e comecei então a seguir ela nas redes sociais, porque antes eu não o conhecia, mas tinha sido uma boa intervenção. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos contar mais contigo aqui nos próximos debates, nas próximas atividades que nós iremos realizar. Então, estamos juntos, resistência aí, força, força, resistência. Ok, muito obrigado por terem nos acompanhado a partir do outro lado. Este foi então o nosso debate sobre socialismo e comunismo, tendo em conta que estes conceitos em Angola estão bastante distorcidos. Temos aqui muitos comentários e muita gente aqui apresentou a sua versão, ou seja, a versão que tem ou a percepção que tem do socialismo, tendo em conta os regimes autoritários que nós temos em África, mas eu acho que há uma necessidade de nós desconstruirmos estes conceitos que foram deturpados pelos ditadores, sobretudo da Cidade Alta, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em muitos países, para nós então encontrarmos uma forma de resistência, quiçá adotar as mesmas estratégias de lutas que foram adotadas na fase da descolonização para nós tirarmos o MPLA, a Frelimo e tantos outros que até hoje continuam a governar os nossos países. Vale aqui dizer que uma espécie de publicidade no dia, ou seja, na terça-feira, nós vamos ter nesse espaço Abel Chivucovuco. O cidadão Abel Chivucovuco estará aqui para falar sobre a manifestação do dia 19 e vamos conversar outros assuntos como separação de poderes, autarquias. Vamos falar também sobre a intervenção dos serviços de inteligência e segurança do Estado na vida política, a forma como eles fazem espionagem e procuram nos intimidar para não participarmos na vida política. Fiquem atentos, partilhem a informação que vai ser muito, 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 muito
Muito bom. E este vídeo vai ficar no meu canal do YouTube, Hitler Samusuco. Aquelas pessoas que quiserem partilhar o vídeo, que não viram o vídeo na íntegra, aproveitem que tem bons conteúdos para o desenvolvimento dos vossos trabalhos de fim do curso, também artigos científicos relativamente a a estes conceitos. Então, muito obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado. Até a próxima oportunidade.